Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Alberto, bolsista do Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Berlândia, a UFO, no campus de Tuiutaba, Minas Gerais. Eu sou residente no componente da Biologia, aqui em especial para o ensino médio. Hoje, a partir da genética, que é uma grande área da biologia, vamos entender como as características são passadas de geração em geração no princípio da hereditariedade, partindo das estruturas básicas de dois materiais genéticos. Aqui a gente vai compreender, então, o material genético como aquele que contém a informação genética de uma forma de vida orgânica, um organismo. Nos seres vivos, o principal material genético é quase que exclusivamente de ácido desoxirribonucleico, o DNA, enquanto alguns outros organismos contêm o RNA, o ácido ribonucleico, como principal material genético. E é interessante também que a gente demarque aqui a capacidade do RNA de agir tanto como material genético quanto um catalisador, auxiliando nos processos sofridos pelo DNA, apresentando duas capacidades fundamentais, esses dois materiais genéticos, de guardar a informação genética e a síntese, ou seja, a produção de proteínas. As sequências de ácidos nucleicos que codificam proteínas são chamadas de genes, e o conjunto completo dos genes em uma espécie é chamado de genoma. Cada célula tem uma quantidade média constante de material genético ao longo de sua vida. Por exemplo, 23 pares de cromossomos em humanos. Mas como esses materiais genéticos apresentam essa informação? É importante saber que tanto no RNA quanto no DNA são macromoléculas compostas de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos aqui a gente vai considerar como a unidade do material genético. Bom, já que eu falei para vocês que os nucleotídeos são a unidade desse material genético, vamos aprender um pouquinho sobre o que são esses nucleotídeos. Os nucleotídeos eles são representados por esse esquema gráfico apresentado aqui ao lado, né? Ele apresenta três principais estruturas: um fosfato, para dar energia às ligações entre cada nucleotídeo, né, através de ligações fosfodiéster, uma pentose, que é um açúcar composto por 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Bom, para diferenciar esses dois materiais genéticos, tanto o DNA quanto o RNA, nós vamos nos atentar a algumas estruturas desse nucleotídeo. A primeira delas é a pentose, o açúcar, onde no DNA, o ácido desoxirribonucleico, temos a ausência de um oxigênio no carbono 2 dessa pentose. Por isso o nome desoxirribose. Já o RNA apresenta esse oxigênio neste carbono, sendo conceituado como ribose. Outra estrutura nesse nucleotídeo que vai permitir que a gente diferencie o DNA do RNA são as bases nitrogenadas. O DNA vai dispor de 4 bases: a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Já o RNA possui também 4 bases, mas, no entanto, a timina é substituída pela uracila. E é dessa maneira que a gente consegue diferenciar esses materiais. No RNA, a gente vai ter nesse material genético uma base nitrogenada um tanto diferente do DNA, que é a uracila. Continuando ainda sobre essas características desses materiais genéticos, é interessante que a gente observe uma potencialidade nas bases nitrogenadas, que é a complementaridade, ou seja, elas somente interagem de forma específica. No DNA, a adenina interage com a timina e a citosina interage com a guanina, ATCG, formando pares de bases. Além disso, o DNA ele vai formar uma estrutura de fita dupla, ou seja, quando duas moléculas de DNA vão se interagir. Já o RNA não estabelece fita dupla, assim a gente vai chamar ele de fita simples. Mas vale lembrar que o RNA é sintetizado, ou seja, produzido através do DNA. Então, num pequeno momento durante sua síntese, ele estabelece também essa complementaridade,
Sempre lembrando que quando houver uma molécula de DNA, a complementaridade do RNA com a adenina é a uracila e não a timina. Agora que estabelecemos os nucleotídeos, suas diferenças e também as ligações entre eles, né, as ligações de fosfodiéster, vamos observar quais estruturas estão entre essas ligações. As pentoses. Notem que elas acontecem no carbono 3 e no carbono 5 dessa estrutura, né, representada na imagem 2. E pensando numa tridimensionalidade dessa pentose, que ora faz essas interações no carbono 5 e ora no carbono 3, ela irá se rotacionando. No caso do DNA, como ele se apresenta com uma fita dupla, essa rotação se estabelece em ambas as fitas, fazendo com que ele se tensione e assuma uma forma de dupla hélice, representada tanto na grafia 3 e quanto na micrografia 4. Além disso, essas fitas que estabelecem esses formatos são ligadas pelas bases nitrogenadas de cada uma, entre as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, entre a adenina e a timina e entre a citosina e a guanina. Entre a adenina e a timina são estabelecidas 2 ligações de hidrogênio e entre a citosina e a guanina são estabelecidas 3 ligações. Bom, chegamos até aqui. Percebam como essas estruturas são extremamente importantes e complexas. Elas vão levar todas as nossas informações genéticas. Estima-se que possuímos em nosso DNA cerca de 3 milhões de pares de bases. No entanto, apenas 25 mil genes, ou seja, material codificante. Essas sequências codificadoras representam apenas 1,5% do nosso material completo, que ainda possui sequências reguladoras, não codificantes e de outras funções. E assim a gente pode pensar que em cada célula do nosso organismo, um filamento estendido do DNA chega a ter cerca de 2 metros de comprimento. Se você imaginar que em nosso corpo há perto de 10 milhões de células, você terá uma ideia da enormidade do DNA que possuímos. Assim, se todo o nosso DNA fosse emendado em um único filamento, seria tão comprido que se estenderia da Terra à Lua e de volta várias vezes. Caramba, você é proprietário de cerca de 20 milhões de quilômetros de DNA. É grande, não é mesmo? Então, para a gente pensar a nossa próxima aula, eu deixo aqui a pergunta: como que é organizada todas essas informações dentro de um núcleo celular, ou seja, dentro de um núcleo em uma única célula? Eu espero que vocês tenham curtido o material e muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Até a próxima aula!